Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estou aqui com a palavra de Deus aberta aqui, a Bíblia Sagrada, no livro aonde escreveu o evangelista Mateus, que tem como epígrafe a tentação de Jesus. Aqui Mateus capítulo 4, versículo 1, que diz assim: a seguir Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorará. Então Jesus lhe respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus, preste culto somente a Ele, e preste culto somente a Ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, irmãos, a gente viu aqui, né, que aqui, em Mateus 4, que foi depois que Jesus foi batizado por profeta João Batista, né? Depois que Jesus foi batizado, o próprio Espírito Santo do Senhor levou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu creio que Deus tenha falado assim: meu filho foi batizado, agora eu vou ver se ele realmente está preparado para aquilo que eu mandei, para aquilo para que eu o enviei, né? Para poder vir salvar a humanidade, salvar nós, né? Esse foi o propósito de Deus, mandar o seu único filho para nos salvar, porque a palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então Deus mandou o próprio anjo dele levar o Jesus para o deserto. E aqui diz que depois de 40 dias e 40 noites, que ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo, né? Então, irmãos, o diabo fica só ao nosso derredor, bramando como leão, a quem possa tragar, né? Porque ao nosso redor a palavra de Deus diz que está os anjos, mas só que o inimigo, ele espera uma fraqueza da gente para poder se aproximar, né? Que nem diz aqui, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele se aproximou-se. Então, se ele se aproximou-se, ele estava distante, mas Jesus estava passando por uma dificuldade naquele dia, naquele momento, e a dificuldade que Jesus estava passando era a fome, né? Estava com fome. Então ele veio e disse: se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava em espírito, né? Jesus estava firmado na palavra de Deus, porque o inimigo, irmãos, ele conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? Ele conhece muito mais a Bíblia do que muitos nós cristãos, né? Então, Jesus estava firmado na palavra de Deus, em jejum e em oração, para que quando viesse o dia mau, né, que foi esse dia, ele não fosse na lábia do inimigo, assim como aconteceu no Jardim do Éden, né, com Eva e Adão, que foi aonde começou tudo, né, todo o princípio de todas as coisas começou lá. Mas se restringindo aqui, irmãos, ele não diz que o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, para um lugar muito alto. Então, irmãos, nem sempre quando a gente está lá em cima, não foi Deus que levou, não é da vontade de Deus.
nós temos que ser humilde e saber reconhecer quem está falando conosco. Tem que ter o discernimento espiritual, porque nem sempre quem coloca a gente lá em cima é o próprio Deus. O inimigo também tem esse poder não, o inimigo tem força, porque poder só quem tem é Deus, né? Mas nem sempre o inimigo, nem sempre é Deus que coloca, né? Porque quando é Deus que coloca, ele se responsabiliza, ele nos sustenta, ele nos guarda e nos livra. Mas quando é o próprio inimigo que nos leva a um lugar muito alto, né? É um cargo no seu ministério, é um cargo no seu trabalho. Se você subiu por mérito, né? Realmente é de Deus. Mas se você subiu querendo puxar o tapete de alguém, não é de Deus. Então isso é procedência maligna. E o inimigo se aproveita disso, né, para botar você lá em cima, para depois ele dar uma rasteira e a queda ser maior, né? Por isso que existe muita gente afastada hoje do evangelho, porque do processo de obreiro não passou, de obreiro já passou para pastor, já passou para evangelista, né? Já passou para outros cargos maiores, né? Não teve o processo realmente que nem era para ter, né? Porque a gente começa como obreiro da casa do Senhor, e para a gente crescer em um ministério, a gente tem que passar pelo processo, porque Jesus passou pelo processo, né? Jesus só veio exercer o ministério dele com 30 anos de idade, né? E exerceu o seu ministério em torno de 3 anos e pouco, né? Então Jesus, ele só veio exercer o ministério dele depois dos 30 anos de idade, né? Então tem gente hoje que não espera o tempo de Deus. Muita gente hoje apressa a vontade de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? Então os planos dele são maiores do que os nossos. Então muitas das vezes a gente quer adiantar aquilo que Deus tem para nossas vidas, mas aquilo que Deus tem para nossas vidas não precisa a gente querer adiantar, querer se antecipar, porque é no tempo dele. E se vier antes, não vai proceder da vontade dele. Naquele momento você pode ficar bem, pode crescer, mas depois a queda vem. Então, irmãos, não adianta a gente acelerar o processo de Deus, porque só Ele sabe de todas as coisas para mim e para você. Então, irmãos, a gente tem que ter o discernimento para saber quem está falando conosco, se é o Espírito Santo de Deus ou se é o Espírito maligno, porque a gente sabe que são vozes diferentes, né? Muitas das vezes eles vêm, muitas das vezes não, eles vêm com voz mansa, né? Disfarçado de luz, mas em si é o demônio puro, né? É Satanás purinho, né? Porque Pedro foi usado por Deus e com pouco tempo foi usado pelo diabo. Porque Jesus perguntou ao discípulo quem era ele, e Pedro respondeu: Senhor, tu és o Cristo que veio para salvar a humanidade, tu é o Filho de Deus. E depois Jesus falando que ia ser preso, que ia ser crucificado, Pedro falou do mesmo jeito. Aliás, falou de novo: não, Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, eu não vou deixar. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então, a mesma boca que vem e fala coisas de Deus, também pode vir e falar coisas do diabo, né? Porque Pedro é exemplo disso, né? Por isso, muitas das vezes a gente fica até confuso, né? Entre aspas, porque vem uma pessoa e diz uma coisa, né? Ah, Deus mandou te dizer isso, Deus mandou te dizer aquilo. Aí vem outra pessoa e diz: ah, Deus mandou te dizer isso, mandou te dizer aquilo. Entendeu? Então, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí a pessoa fica se perguntando: mas como assim? O Deus não é um só, não? Um vem, vai uma coisa, outro já fala outra. Exatamente, o Deus é um só, mas a gente tem que ter o discernimento para saber realmente quem vem falar realmente daquilo que Deus quer para a nossa vida
e daquilo que o diabo vem nos atazanar, né? Para que os projetos e os propósitos de Deus venham a nos atrasar, né? Então, irmãos, nós temos que saber discernir o que o Espírito está nos dizendo, qual Espírito é o verdadeiro e qual é o Espírito falso, se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito de Satanás. Então, irmãos, a gente tem tem gente que diz assim, mas como é que eu vou saber isso? Peça a Deus o discernimento espiritual que Ele vai nos dar. Amém? Então, que Deus abençoe em nome de Jesus, que essa palavra venha entrar no seu coração para tudo dar certo em nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vocês, guarde e proteja em nome de Jesus.